Bom dia, amados. Quero saudá-los com a graça, a misericórdia e a paz do Senhor. Amém? Como vocês estão hoje? Espero que estejam na dependência da graça. Hoje nós vamos dar continuidade às nossas meditações matinais às quartas-feiras dos Salmos. Hoje, em específico, vamos falar do Salmo 10. O Salmo 10 registra o lamento do salmista pelas ações dos ímpios e seu clamor para que Deus manifeste a sua justiça. O Salmo 10 mostra os ímpios se levantando contra os justos para maltratá-los. Mas Deus é aquele que vê todas as coisas. O Salmo 10 não possui um título ou informações a respeito de quem o compôs e a circunstância do seu autor. Mas podemos ver uma conexão do Salmo 10 com o Salmo anterior, o Salmo 9, em seu conteúdo. Nós podemos ver aqui nestes dois salmos esta ligação e que assim podemos ver ali esses dois salmos complementares. Podemos então aqui, com essas informações iniciais, analisar este salmo em duas perspectivas, de duas maneiras, de duas formas, ou melhor, em duas partes. Na primeira parte, o salmista, ele observa a arrogância do ímpio, dos versos 1 ao verso 11. Na segunda parte, o salmista levanta o clamor a Deus, pedindo por sua justiça e reconhecendo a sua onipotência. Verso 12 a 18. Então vamos aqui fazer uma observação desse salmo. Arrogância do ímpio, dos versos 1 ao verso 11. O salmista ele começa nesse Salmo 10 mostrando sua preocupação por uma aparente ausência de Deus. Uma aparente ausência de Deus diante da tribulação que ele estava enfrentando. É o que nos apresenta aqui o verso 1. Por que, Senhor, te conservas longe e te esconde nas horas de tribulação? Se formos pensar física ou astronomicamente, Deus está distante. Deus está muito longe, acima de 200 milhões de galáxias no espaço, 500 milhões de anos-luz de distância da nossa humilde Terra. Mas, se pensarmos na onipresença de Deus, Ele está presente em nós. Se pensarmos presente junto a nós, se pensarmos no amor de Deus, Ele está sempre presente no meio do seu povo. Ele pode ver o seu sofrimento e sua angústia, quais são os seus perseguidores e quem são os que desejam o seu mal. Deus está presente quando nós olhamos para a sua onipresença. Nesse ponto, parece que o salmista enxergava a situação com seus próprios olhos, em vez de enxergá-los pela fé. A fé é a convicção de que, por mais que as adversidades existam, Deus está no controle. E esse é um tipo de fraqueza que muitas vezes nos acompanha de perto e nos leva a pensar equivocadamente que Deus está distante de nós e desinteressado na situação ao nosso redor. Mas isso não é verdade, amados. Nós temos aprendido a respeito da obediência da fé, que independente das circunstâncias, devemos acreditar que Deus está no controle. Na sequência, o salmista expõe o que lhe estava perturbando. Ele estava cercado de pessoas perversas, pessoas arrogantes que perseguem os necessitados. Olha o versículo 2 ao versículo 4. Pois o perverso se gloria na cobiça de sua alma. O avarento maldiz o Senhor e blasfema contra ele.
O perverso, na sua soberba, não investiga. Que não há Deus são todas as suas cogitações. Ele começa a destacar pessoas arrogantes que perseguem os necessitados, que costumam se gloriar em seus próprios desejos, que são apegadas às coisas terrenas e blasfemam contra o Senhor. Essas pessoas chegam ao ponto de, em sua louca soberba, pensarem que não há Deus. Essas pessoas acreditam que possam tramar qualquer coisa sem ter em que se preocupar com a existência de Deus. Ele jamais verá isso. Amados, essa é a descrição fiel de nossos dias. Vivemos em tempo de muita superficialidade. Apesar de muito conhecimento, apesar de tanta informação por inúmeros meios, a humanidade ainda é formada por um superficialismo que leva à descrença em Deus ou na sua verdade. Mesmo entre até aqueles que professam crer em Deus, muitos o negam por suas atitudes e incredulidades. E qual a razão apontada pelo salmista para tudo isso? A falta de humildade para que reconheçam a verdade exposta em Deus. Do ponto de vista humano, apesar de toda a sua perversidade, os ímpios parecem prosperar cada vez mais. É o que diz o salmista, do verso 5 em diante. São prósperos os seus caminhos em todo o tempo. Muito acima e longe deles estão os teus juízos. Quanto aos seus adversários, eles a todos ridicularizam. Pois diz lá no seu íntimo, jamais serei abalado. De geração em geração, nenhum mal me sobrevirá. A boca ele a tem cheia de maldição, enganos e opressão. Debaixo da língua, insulto e iniquidade. Põe-se de tocaia nas vilas, trucidas os inocentes nos lugares ocultos. Seus olhos espreitam o desamparado. Está ele de emboscada, como o leão na sua caverna. Está de emboscada para enlaçar o pobre. Apanha-o e na sua rede o enleia. Abaixa-se, rasteja em seu poder, lhe caem os necessitados. Diz ele no seu íntimo, Deus se esqueceu, virou o rosto e não verá isto nunca. A gente pode ver aqui que do ponto de vista humano, apesar de sua perversidade, eles parecem prosperar cada vez mais. E na sequência a gente vê que, como fica claro, além do salmista indagar, né, do prosperar do ímpio, além da sua maldade, também fica claro que a pergunta que está ocupando a mente do salmista era: por que o ímpio prospera? E onde está Deus que não lhe retribui com juízo o seu mal? Em seguida, o salmista prossegue mostrando o retrato do ímpio como sendo uma pessoa prepotente que não tem problema em declarar: jamais serei abalado, de geração em geração nenhum mal me sobrevirá. É o que diz o verso 6, a sua prepotência de achar que ele é intocável. Esse tipo de declaração é esperado de pessoas cujas bocas imperam a maldição, o engano, a opressão, o insulto e a iniquidade, como diz o versículo 6. E mais, essas pessoas são como fera selvagem, que armam emboscada contra os indefesos. Elas fazem tudo isso de uma forma pecaminosa, né, na ilusão de que o juízo de Deus nunca lhes alcançará. Essa é a prepotência do ímpio. E é o que nós temos visto hoje em dia. Para que Deus? Onde está Deus?
Eu faço o que faço e nada vai me acontecer. Pelo contrário, eu prospero na minha iniquidade. Mas a verdade não é essa, né, amados? E na sequência, depois de apresentar esse quadro sombrio dos feitos do ímpio neste mundo, o salmista derrama seu clamor ao Senhor, ora ao Senhor. E o versículo 12 ele diz: levanta-te, Senhor, ó Deus, ergue a mão, não te esqueces dos pobres. Este clamor era muito comum nas batalhas israelitas. Números 10:35 diz isso: levanta-te, Senhor, destrua os teus inimigos, que fujam de ti os que te odeiam. A expressão ergue a mão aponta para a onipotência de Deus. O salmista tinha certeza de que em Deus havia poder e força suficiente para refrear os intentos dos ímpios e castigá-los por seu mal. Amados, precisamos orar mais intensamente por homens e mulheres fiéis, justos, que estão sendo perseguidos no seu trabalho, nos seus lares, nos seus estudos, nas suas vizinhanças, por defenderem o poder e a verdade de Deus. Então, na sequência do versículo 13 ao versículo 14, o salmista começa a destacar o caráter protetor de Deus, que não deixa os frágeis desamparados. O ímpio pensa que Deus não vê, mas ele sonda todas as coisas. É como nos diz o verso 13 e 14. Por que razão despreza o ímpio a Deus, dizendo no seu íntimo que Deus não se importa? Tu, porém, o tens visto, porque atentas aos trabalhos e à dor, porque o possas tomar em tuas mãos. A ti se entrega o desamparado. Tu tens sido o defensor do órfão. Muitos acham que Deus está morto, Nietzsche, e não se importa com você. Essa é uma mentira pelo fato de Deus ter dado inúmeras provas de sua atuação ao longo da história, em todos os tempos. Lembremos das maravilhas do Senhor em favor do seu povo. Salmo 9, anterior da semana passada. Devemos louvar pelos grandes feitos do Senhor diante do seu povo, trazer em nossas memórias as verdades das ações de Deus para com o seu povo. Por isso o salmista ora para que Deus quebre o braço dos perversos. Salmos, o verso 15. Essa é mais uma expressão que aponta para o poder de Deus. O Senhor é forte o suficiente para quebrar o ímpio que pensa ser imbatível. Quebranta o braço do perverso e do malvado, esquadrinha-lhes a maldade, até mais nada achares. Esta é uma oração para que os próprios instrumentos da perversidade sejam impedidos, reprimidos. Deus pode quebrar os braços dos opressores e assassinos e impedi-los de agir. Deus pode quebrar os dentes dos perversos e fazê-los passar fome, como fazem com os pobres. Deus pode cegar os olhos dos ímpios cobiçosos, como ele fez com os habitantes de Sodoma, para que fossem impedidos as suas ações maléficas e criminosas. O Salmo torna-se assim um apelo a Deus para que ele intervenha e elimine a impiedade. Se ele vai fazer, é a sua vontade soberana. Mas esse deve ser o nosso clamor, porque ele é soberano, ele tem o controle e tem o poder sobre tudo e sobre todos. Por fim, o salmista, ele mostra, o Salmo 10 passa a nos mostrar o seu desespero inicial, como nós havíamos visto no início do verso 1, dando lugar
a esperança quando ele passou a atentar para a providência de Deus. No início nós vimos a sua pergunta: onde está Deus? Que não estamos vendo o Senhor agir de forma alguma. No final, o salmista ele passa aquela sua desesperança inicial a dar lugar à sua esperança, quando ele passou a atentar e começou a ver a providência de Deus com os olhos da fé e não com os olhos da desesperança. Então ele reconhece que o Senhor, o Rei eterno, jamais esteve longe, jamais esteve indiferente aos humildes. Ele é aquele que fortalece e socorre os oprimidos, e a manifestação da sua justiça nunca falha. Verso 16 a 18 diz: o Senhor é Rei eterno, da sua terra somem-se as nações. Tem ouvido, Senhor, o desejo dos humildes. Tu lhes fortalecerás o coração e lhes acudirás, para fazeres justiça ao órfão e ao oprimido, a fim de que o homem, que é da terra, já não infunda terror. Maravilhosa lição nós podemos tirar aqui, irmãos. Qual é essa lição que nós podemos tirar desse salmo? O salmo nos convida a encontrar encorajamento na providência do Senhor e conforto na justiça de Deus. Apesar da perversidade ao nosso redor, nós podemos encontrar Deus agindo, nós podemos encontrar Deus nos confortando. O Salmo 10 é um lembrete de que o crente deve deixar que sua confiança em Deus triunfe sobre a desesperança da circunstância desse mundo hostil. Meus amados, por mais que você venha achar que em determinada situação Deus te desamparou, lembre-se que Ele sempre esteve do seu lado. Ele sempre está do seu lado. E Ele sempre estará do seu lado, te fortalecendo e enxugando as suas lágrimas. E no tempo devido, a sua justiça prevalecerá. Lembre-se disso. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós queremos agradecer por essas verdades preciosas que o Salmo nos apresentou. Pedimos, ó Pai, que a cada dia o Senhor nos fortaleça na nossa incredulidade, na nossa desconfiança e na nossa desesperança. Que sejamos fortalecidos na Tua Palavra e nas mensagens preciosas que ela tem a nos dizer sobre a Sua onipotência, a Sua onisciência e no Seu cuidado para conosco e a Sua justiça reta. Por mais que vivemos nesse mundo hostil, com a sua perversidade, com a sua maldade, com as perseguições que o seu justo tem enfrentado, a nossa força está no Senhor. A nossa esperança está no Senhor, não está nesse mundo. Então nos ajude, ó Pai, a viver esse dia, a lembrarmos dessas verdades do Senhor nesta manhã, no dia de hoje, e assim glorificarmos o Senhor. Que o seu povo seja amparado e protegido em toda e qualquer circunstância. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém.